Boa noite, alegria estarmos juntos mais uma vez. Deus seja louvado por sua presença, alegria estarmos juntos com você também que está nos assistindo, nos acompanhando. Muito obrigado, já estamos aí na quarta noite dos nossos 10 dias de oração. Espero que já esteja sendo uma bênção e continue sendo uma bênção na sua vida. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos fazendo uma caminhada nos temas bíblicos sobre como viver um reavivamento, como viver uma experiência mais próxima com Deus. Nas 2 primeiras noites nós falamos sobre salvação. Se você não entende o que é salvação e como ela funciona, você não vai conhecer o Salvador. Se você não conhecer o Salvador, você não tem como viver um reavivamento em sua vida, porque quem produz o reavivamento em nossa vida é o Salvador Jesus Cristo. Então eu preciso conhecer a Cristo e a salvação para viver um reavivamento. Ontem nós falamos sobre fidelidade. Você precisa viver a fidelidade e o compromisso com Deus para viver o reavivamento. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema que também é importante para o reavivamento, que é se envolver com a causa de Deus. Antes de abrirmos o texto bíblico, vamos mais uma vez fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade de estar na Tua casa. Muitas pessoas que vieram hoje à igreja, outras que estão nos assistindo, que de maneira clara e poderosa, mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Que a Tua palavra possa alcançar aquilo que precisamos entender e possa transformar o nosso pensamento em ação. Esteja conosco, Santo Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para você viver um reavivamento, você precisa entender que todo cristão precisa se envolver com a missão. E quando nós falamos sobre missão, geralmente nós pensamos na missão a partir de que as pessoas precisam que eu pregue. Mas a grande questão sobre a missão não é que as pessoas precisam que eu pregue, é que eu preciso pregar para ter um reavivamento espiritual. Isso está muito claro no livro de Jonas, por exemplo. Quando Deus envia Jonas para Nínive, Jonas não queria ir. Fugiu, deu um jeito, Deus deu um jeito de levá-lo. E a pergunta, ou uma das perguntas mais importantes do livro de Jonas é: tinha que ser Jonas? Por que tinha que ser um profeta fujão, que não queria ir, que Deus terminou forçando ele a ir? Tinha que ser Jonas? Nínive necessitava tanto assim de Jonas? Não. Deus poderia dar outro jeito de pregar para Nínive. Foi muito fácil pregar em Nínive. O sermão de Jonas tinha 7 palavras. Todo mundo pode pregar um sermão de 7 palavras. Não é que Nínive precisava de Jonas, era Jonas quem precisava de Nínive. A grande parte do livro de Jonas não é falando sobre a salvação de Nínive, é falando sobre a salvação do missionário Jonas. Então, quando você se envolve com a missão, você é beneficiado, independente das decisões que as pessoas tomaram. Agora, para se envolver com a missão, você precisa entender como Deus quer usá-lo na missão. E isso está muito claro em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 faz parte de uma seção bíblica que é a maior seção bíblica sobre os dons. E os dons são como que instrumentos que Deus dá para que você cumpra a missão. E Paulo, ele começa dizendo assim no capítulo 12, verso 1, a respeito, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam o quê? Ignorantes. Então Paulo está dizendo assim, olha, tem muita coisa para conhecer na vida cristã, tem muita coisa. Tem profecia, tem a doutrina de Deus, você tem que conhecer sobre escatologia, sobre salvação. O conhecimento teológico é muito grande. Você não vai conseguir abarcar tudo. Não importa quanto você estude, a Bíblia é tão profunda que você sempre vai ter mais coisa a aprender. Mas se tem um tema, Paulo disse, que eu não quero que você seja ignorante, é sobre os dons espirituais. Se você tiver que ser ignorante em algum tema bíblico, seja sobre outro tema, não esse. Porque esse tema, Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A dor no coração
é que Paulo falou isso há quase 2000 anos e nós continuamos ignorantes a respeito dos dons espirituais. E essa seção bíblica, do capítulo 12 ao capítulo 14, é a maior seção bíblica sobre os dons. Então, se você não quer ser ignorante, como Paulo pediu, sobre os dons espirituais, estude esses capítulos. Nós vamos tentar estudar um pouco deles, mas eu desafio você a se aprofundar um pouco mais nesses capítulos. Quando Paulo fala de dom espiritual, ele está falando sobre um presente que Deus dá quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como eu preguei na quinta e na sexta. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você recebe o selo do Espírito e o Espírito Santo te dá dons espirituais. Dom espiritual, gente, é diferente de dons naturais. Dom natural é uma coisa que você já nasce com ele, uma capacidade ou que você aprende. Por exemplo, tem gente que tem o dom natural de cozinhar. Não precisa de receita, não precisa nada, ela vai lá e cozinha. Se você me der a receita, eu boto a perder ainda. Pastor, olha, essa quantidade, isso, mistura assim, deixa tanto tempo assim, bota tanto tempo no fogo, pode esperar que eu vou queimar ou vou destruir alguma coisa. Tem gente que tem o dom natural de consertar coisas, de construir coisas, de artesanato. Eu também não tenho esse dom natural. Lá em casa, se tem uma coisa quebrada, a minha esposa diz assim, não chegue perto. Porque só tem uma coisa, mas se você tocar, vai ficar duas quebradas. Então, não precisa, deixa que a gente dá um jeito. Eu não tenho o dom natural de artesanato, de consertar coisas. Meu irmão é veterinário. E meu irmão tem dom ele abre um carro e conserta o motor do carro. É um dom natural, ele não estudou para isso, mas ele consegue. Isso é um dom natural. Tem gente que tem um dom natural para algumas coisas, ou estudou numa faculdade, ou um curso técnico. Isso é um dom natural. Paulo não está falando de dons naturais. Paulo está falando de dons espirituais. E dom espiritual é um presente que Deus dá para você, uma capacidade que Deus dá para você, ou ele reforça essa capacidade em você quando você nasce do Espírito, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Então Paulo disse assim, a respeito destes dons, daqueles que nasceram em Cristo, eu não quero que você seja ignorante. Aí ele diz no verso 7, porque o Espírito Santo é que concede a cada um os dons, visando um fim proveitoso. Então, se no mesmo dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, outras 500 pessoas aceitaram, cada um recebeu um dom espiritual. Deus não pulou ninguém, porque o texto diz que o Espírito Santo ele concede a quantos? A cada um. Então, uma das maiores realidades da vida cristã não é se você conhece de Bíblia, se não conhece, se você tem 10 anos de batismo ou 20. Uma das maiores realidades da vida cristã é, se você nasceu em Cristo, o Espírito Santo não pulou você. Você recebeu algum dom espiritual. Você recebeu alguma capacidade espiritual para servir a causa de Deus e para servir as pessoas. Mas quem concede esse dom é o Espírito. E o verso 11, ele continua dizendo assim, mas um só, e o mesmo Espírito, ele dá esses dons, ou realiza essas coisas, distribuindo como ele quer, como o Espírito quer, a cada um individualmente. Aqui está uma coisa importante. Quem escolhe o dom espiritual não sou eu. Quem escolhe o dom espiritual que eu irei receber é o Espírito Santo. A Bíblia diz, ele distribui como ele quer, não é como eu quero. Não, mas eu acho bonito esse dom espiritual, não é o que você acha bonito. Aqui diz que ele distribui a cada um individualmente. Essa palavra individualmente, na língua que Paulo escreveu, significa de maneira personalizada. Ele conhece você, ele sabe o teu temperamento, ele sabe o teu jeito, ele sabe como você é. Então ele não vai dar para você um dom que é o que você gosta, ele vai dar o dom que ele sabe que é o que você pode desenvolver bem. Quando eu comecei a pregar, uma pessoa importante para mim disse assim, você não vai ser um bom pregador, porque você fala muito calmo. Pregador bom é aquele que grita, que fala com força, e você fala muito calmo, você bota o povo para dormir, você fala no mesmo tom de voz, você não muda muito o ritmo da voz. E eu botei aquilo na cabeça. E eu um dia fui pregar, novo, imaturo, e disse assim, hoje eu vou gritar. Hoje eu vou pregar, mas vou pregar com força, porque aquela pessoa era importante para mim. E eu disse, olha, ela está certa, um pregador bom fala alto, eu falo no mesmo tom de voz, boto o povo para dormir. E eu tentei, mas não saiu. Fui para a porta da igreja, meio desanimado.
dizendo: Senhor, eu acho que vou fazer outra coisa da vida, pregar não é para mim. E uma senhora saiu, foi a última a sair da igreja, a irmã Amélia, e ela estava emocionada e disse assim: sabe por que eu gosto de lhe ouvir pregando? Porque você não grita. Eu sei que tem gente que gosta quando o pastor é mais animado, mais agitado, mas a sua maneira de falar, o seu tom de voz é a maneira que Deus usa para tocar o meu coração. Naquele momento, como que eu ouvi o Espírito Santo dizendo: meu filho, se eu quisesse que você gritasse, você gritava. Mas eu não dou o dom que você gosta, eu não dou o dom que você acha mais bonito, eu dou o dom porque eu conheço você, eu sei o teu temperamento, você não grita nem se precisar gritar. Então, não é o dom que você quer, não é o dom que você acha bonitinho, é o dom que o Espírito Santo dá, porque Ele dá de maneira personalizada, de maneira individual. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Imagina o Deus Espírito Santo, que tem milhares de pessoas para cuidar, me conhecer ao ponto de dizer assim: olha, esse aqui vai receber esse dom desse jeito, já esse aqui vai receber o dom desse outro jeito, porque eu conheço ele, eu vi ele nascer, eu sei o que ele já passou na vida, eu sei os traumas, os problemas que ele já enfrentou, eu sei que tipo de personalidade ele tem, é esse dom que ele vai exercer, porque ele dá de maneira personalizada e individual. Aí, para explicar isso melhor, Paulo usa uma ilustração extraordinária. Capítulo 12, verso 12, ele diz assim: porque, agora eu vou explicar os dons melhor para você. Paulo diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito ao corpo de Cristo. Então Paulo usa uma ilustração tremenda. Ele diz assim: olha, imagine um corpo. O povo de Deus é como um corpo, o corpo de Cristo, e cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Tem algumas coisas que você precisa entender sobre essa ilustração. A primeira é: o corpo é perfeito, não falta nada, com exceção da unha quando está grande, e do cabelo quando está grande. Que parte do seu corpo você diz assim: pode arrancar, não precisa, isso aqui não tem utilidade. Com exceção da unha quando está grande, e do cabelo quando está grande, todo o corpo é importante, é o que Paulo está dizendo. Você faz parte do corpo de Cristo, e Deus não deixou faltar nada no corpo, o corpo é perfeito. Você sabe por que você não tem 4 braços, 2 saindo aqui do ombro e 2 saindo aqui da orelha? Você não tem 4 braços porque Deus sabia que você só precisava de quantos? De 2. Você sabe por que não tem 2 bocas, uma aqui e outra na testa? Porque Deus sabia que você só precisava de uma. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se na igreja está faltando alguém para cantar, não é que Deus esqueceu de colocar a garganta, é que tem alguém que é garganta e não está usando o seu dom. Se na igreja está faltando o professor da escola sabatina, não é que Deus esqueceu de colocar a boca na igreja, é que tem gente que é boca e está calado. Se na igreja está precisando de gente para pregar o evangelho, não é que Deus esqueceu de colocar os pés para sair para pregar, é que tem gente que é pé e não está usando os seus dons. O corpo é perfeito, não falta nada. Se alguma coisa está faltando na igreja, é porque tem alguém que é do corpo e não está exercendo o seu dom. Mas Deus não deixou faltar nada, porque o corpo é o quê? O corpo é perfeito. Aí Paulo agora vai falar de 2 problemas que nós temos em relação aos dons. E é muito importante você entender isso. O primeiro problema, ele ilustra aí no capítulo 12, verso 15. Primeiro problema: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quer. Primeiro problema em relação ao dom é a pessoa dizer: o meu dom não é importante. Paulo está dizendo: imagina, se o olho dissesse: hoje eu não vou enxergar porque eu queria ser pé. Imagina se o coração dissesse: é muito injusto que toda vez que você tira uma foto, só quem aparece é a boca, o olho, o nariz e o cabelo. Se na próxima vez que você tirar uma foto eu não aparecer, eu paro de bater. Você imagina que absurdo seria? Mas esse é o absurdo que às vezes nós vivemos. O meu dom não é importante. Eu não sou o pé da igreja, eu não sou a boca da igreja, eu não sou a mão da igreja. Paulo está dizendo: no corpo isso não deveria acontecer, no corpo físico,
como não deveria acontecer no corpo de Cristo. Todos os dons são importantes. Um dia eu estava fazendo um evangelismo, e eu tinha uma igreja, eu iria pregar durante 60 noites, e a igreja que eu iria pregar tinha uns 20, 25 membros, e eu disse para cada um, todo mundo tem que me ajudar, são muitas noites, todo mundo tem que se envolver comigo, para ajudar no evangelismo. Eu fui dizendo, cada um, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de cantar, então você vai dirigir o louvor. E você? Vou ficar na recepção. E você? Vou abrir a Bíblia. E você? Vou cuidar das crianças. E você? Fui dividindo cada um. Ficou a irmã Maria, uma senhora idosa, já simples ali. Irmã Maria, a senhora vai fazer o quê? Disse, pastor, eu não sei ler, não tenho como abrir a Bíblia, não tenho mais paciência de estar com as crianças, não tenho força para estar lhe acompanhando nas visitas, mas aqui é muito quente, não tem ainda bebedouro na igreja, então todo dia eu vou trazer água gelada, de vez em quando um suco, um chá, e vou servir para as pessoas aí no final do culto. Eu disse, irmã, vai na tua força. E todo dia a irmã Maria colocava lá no freezer um botijão de água para gelar e trazia lá no carrinho todo dia para o evangelismo. E eu fui pregando, e lá pelo meio do evangelismo eu fui visitar uma família, e toda a família decidiu pelo batismo, o pai, a mãe e 2 filhas. E eu perguntei para eles o que eu sempre pergunto quando alguém diz que vai batizar: por que você está tomando essa decisão? O que te levou a tomar a decisão? E a família disse assim, pastor, vocês fazem esse programa na igreja na hora da melhor novela, a novela que a gente mais gosta. E todo dia a gente ficava, vamos para a igreja ou vamos ficar na novela? Vamos para a igreja ou vamos para a novela? Aí, pastor, a gente lembrava da irmã Maria arrastando aquela água pesada lá. A gente dizia, vamos ficar em casa, enquanto a irmã Maria está se esforçando lá para levar água, não vamos para a igreja. Pastor, a gente ia para a igreja, não era nem pela mensagem, nem pela música, era só pensando na irmã Maria, o trabalho que ela estava tendo para levar aqui todo dia para a gente. Fomos todos os dias, ouvimos a mensagem, tivemos um encontro com Cristo e decidimos batizar. No dia do batismo, quem vocês acham que eu chamei para entregar a Bíblia para a família? A irmã Maria, porque Deus usou o dom de servir que ela recebeu de Deus, para que toda uma família tomasse a decisão. Então você não pode dizer, eu queria ser o pé, porque eu não sou o pé, não vou usar. Você é do corpo de Cristo. O problema não é não ser o que você quer, ou o que você acha importante, o problema é não se envolver com nada, não fazer nada. Isso é destrutivo para a vida espiritual. Em uma das férias da faculdade de teologia, eu estava comportando, vendendo para poder pagar a faculdade, e passei uma semana, não conseguia vender absolutamente nada. E um dia de madrugada eu me ajoelhei e comecei a chorar e dizer, Deus, me ajuda, eu preciso, o Senhor sabe que eu preciso, como é que eu vou voltar? E de madrugada, eram umas 4:30 da manhã, eu senti claramente Deus dizendo assim, meu filho, eu vou cuidar de você, e tem pessoas que estão orando por você. E veio claramente a imagem na minha mente de uma senhora que estava orando por mim. Gente, aquilo me deu uma força tão grande, aquilo me deu um estímulo tão grande. Eu recobrei a força, tirei o desânimo, porque alguém estava orando por mim. E fui trabalhar, e Deus me abençoou e eu vendi. Quando eu voltei para a faculdade, eu escrevi uma carta para essa irmã Lia. Irmã Lia, eu quero lhe agradecer muito, porque eu senti que a senhora intercede por mim. E contei a história, 4:30 da manhã eu estava lá chorando, e Deus me disse que a senhora intercedia por mim, aquilo me deu tanta força, escrevi para ela. Quando eu entreguei a carta para ela, ela começou a chorar. Ela havia sofrido um acidente, e ela era muito ativa, mas por causa do acidente não conseguia mais ser tão ativa. E ela disse, pastor, eu pensava que interceder pelas pessoas não tinha tanto valor, que valor era o que eu fazia antes. E a sua carta veio me mostrar que o meu dom de interceder pelas pessoas sim tem valor. E Deus usou essa carta para me mostrar que eu estava enganado em relação ao meu dom. Oh, meus irmãos, de vez em quando eu viajo por aí, alguém diz assim, pastor, eu quero lhe dar um presente. E eu agradeço. Mas nenhum presente para mim é tão significativo quando alguém diz assim, pastor, eu assumo o compromisso de orar por você todo dia. Só na eternidade nós vamos saber quantos pastores deixaram de cair por irmãs e irmãos que intercedem pelos pastores. Vocês não fazem ideia o poder que tem uma pessoa que tem o dom de intercessão. Não aparece na igreja, não pega no microfone às vezes,
mas é o sustento de uma igreja poderosa. E talvez seja um dos dons mais desvalorizados, ou que menos aparece. Então o que Paulo está dizendo é, por favor, você faz parte do corpo, então você é importante. E ele disse, as partes mais importantes do corpo são as que menos aparecem, mas são as mais importantes. Você sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque pessoas que não estão aqui na frente fizeram com que tudo isso aqui funcionasse. E a pessoa que não fez nada chegou aqui e está pregando. Mas tudo isso aqui acontece porque o corpo se uniu para trabalhar. Então, primeiro grande engano, o meu dom não tem valor. Não diga isso. Segundo grande engano, capítulo 12, verso 21. Não pode o olho dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais. Segundo erro. O primeiro erro é dizer, o meu dom não tem valor. Segundo erro é dizer, o meu dom é mais importante do que o seu. Paulo está dizendo, a mão não diz para o pé, não preciso de você. O pé não diz para a cabeça, não preciso de você. Não. E aí, infelizmente, tem pessoas que acham que aquilo que é o dom delas tem que ser o dom do outro. E não tem. Aquilo que é fácil para você fazer, porque é o seu dom, pode ser dificílimo para outra pessoa. Um dia nós estávamos de férias e levamos alguns casais do meu distrito para uma praia, alugamos uma casa e ficamos lá de férias. E um dos casais levou a sogra, mas uma mulher de Deus, uma mulher que tinha no sangue assim, a vontade de pregar. Ela saía na praia distribuindo folheto e falando de Jesus para as pessoas. E no sábado à noite nós íamos para o shopping e ela saiu do quarto com um monte de sacolinha cheio de folhetos e disse, ninguém vai para o shopping gastar dinheiro, a gente vai evangelizar. E entregou uma sacolinha e disse assim, vamos entregar folheto no shopping. Eu tenho alguns dons, mas eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade de puxar assunto. Então, o dom de falar com as pessoas, de abordar as pessoas, eu não tenho esse dom. E eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? E levei a sacolinha, e no shopping fiquei ali segurando a sacolinha, vendo ela entregar. Daqui a pouco ela vem para mim e disse assim, pastor, o guarda me parou e disse que não pode entregar folheto no shopping, que se eu não parar ele vai tomar e vai me colocar para fora. Eu disse, irmão, então que pena, não vai poder entregar, né? Ela disse, não, pastor, agora é que eu vou entregar, que se for presa, eu vou presa fazendo o trabalho de Deus. E ela ia para um lado e o guarda ia para o outro. Quando eu voltei, com a minha sacolinha sem entregar nenhum folheto, eu disse a ela, olha, irmã, não entreguei nenhum, mas pastor, não entregou nenhum. Irmã, eu perguntei, se a senhora tivesse que pregar para um auditório de 1000 pessoas, a senhora pregaria? Não, pastor, eu morro de medo de microfone. Eu disse, eu pregaria, porque esse é o dom que Deus me deu. Do jeito que Deus não vai exigir que a senhora pregue para 1000 pessoas, Deus não vai exigir que eu fuja do guarda no shopping. Porque é o dom que Deus deu para você. Às vezes nós achamos muito simples fazer alguma coisa e queremos que todo mundo faça a mesma coisa. E os dons não funcionam desse jeito porque o corpo não funciona desse jeito. É o que Paulo está tentando ensinar. Agora, como é que eu sei que eu não tenho o dom? Por exemplo, como é que eu sei que não tenho o dom de dar estudo bíblico? Só tem um jeito de saber que você não tem o dom de dar estudo bíblico. Sabe como é? Dando estudo bíblico. Porque o que é o seu dom, vai acontecer duas coisas. Você vai sentir prazer e você vai ter facilidade para dar frutos. Como é que eu sei que eu não tenho o dom de me envolver com ação social? Só tem um jeito, eu tenho que me envolver. Como é que eu sei que eu não tenho o dom de passar a lição da escola sabatina? Só tem um jeito, é falar para um professor da escola sabatina, olha, deixa eu passar a lição próximo sábado. Então, você só sabe se você tem ou não o dom, quando você começa a se envolver e Deus vai te usando, te abençoando, e as pessoas vão dizer, olha, Deus seja louvado, está acontecendo alguma coisa aí, Deus está te usando. Então se envolva com o máximo de coisas que você puder. A grande tragédia não é todo mundo fazer a mesma coisa, é todo mundo não fazer nada. Eu preciso me envolver com alguma coisa. E aí Paulo fala uma coisa mais, versículo 25. Por que Deus dá os dons? Porque os dons são importantes para a igreja. Ele diz, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário,
que cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos com ele sofrem. Se um deles é honrado, todos com ele se alegram. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Comece a usar os dons aqui, na família, em casa e na família de Deus. Deveríamos viver como um corpo. Às vezes a gente diz assim, feliz sábado, irmão, não é? Irmão, feliz sábado. Gente, essa palavra na Bíblia ela é tão séria. Chamar alguém de irmão é tão sério. Eu tenho muitos primos, infelizmente saí muito cedo de casa e perdi contato com os meus primos. Então, primo é aquela pessoa que você sabe que é da família, mas você não sabe se casou, se separou, se está empregado, se está desempregado, você sabe que é da família. Agora, irmão, não, eu tenho 2 irmãos. Meus irmãos eu sei como estão. Eu ligo para eles, eu choro com eles, é para eles que eu peço dinheiro emprestado. São meus irmãos. Então, quando você vem no sábado na igreja e você não cuida de ninguém, não se envolve com ninguém, não ajuda ninguém, você deveria dizer feliz sábado, primo. Você sabe que é da família, mas está distante. Mas para dizer feliz sábado, irmão, no mínimo você deveria se envolver para cuidar de alguém aqui. Claro que não dá para cuidar de todos, mas eu deveria me envolver com cuidar de alguém. Como é que está? Você não estava na igreja hoje. E não está certo, quando é que você está? Está precisando de quê? Nós deveríamos ser conhecidos, não pela comunidade que guarda o sábado, mas pela comunidade que se ama e cuida um dos outros. E Paulo, querendo reforçar isso, ele escreve o maravilhoso capítulo 13 de Coríntios, que tem muita gente que usa para escrever para a namorada, tem gente que usa para escrever para a esposa, não tem problema, mas você está forçando o texto. Porque quando Paulo escreveu o capítulo 3 de Coríntios, ele não estava falando para casal nem para namorada, ele estava falando sobre os dons. Aí olha o que ele diz, capítulo 13, finalizamos com isso. Capítulo 13. Ainda que eu tenha o dom de falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu vou ser só como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha o dom da fé ao ponto de transportar montes de um lado para o outro, se eu não tiver amor, esse dom não vale nada. Ainda que eu tenha o dom da assistência social e distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tenha o dom do martírio e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não aproveita nada. Paulo está dizendo assim, não importa o teu dom, pode ser qualquer um, por mais simples que ele pareça, mas ele tem que ser usado com o potencial do amor de Deus na tua vida. Então você tem que dizer, Santo Deus, eu nem sei bem quais são os meus dons, ou, Santo Deus, eu acho que esse é o meu dom, mas eu quero usá-lo cheio do teu amor, cheio do teu amor. O potencial do dom é o amor de Deus em nós, esse é o potencial do dom. O potencial do dom é você se encher da presença de Deus, se encher do amor de Deus e transmitir esse amor de Deus para as pessoas. Esse é o potencial dos dons, é o que Paulo está dizendo. O potencial do dom não é sua capacidade, o potencial do dom é o amor que você usa para exercer aquele dom. E é isso que o mundo está precisando. Amigos, o que o mundo está mais precisando não é saber que você guarda o sábado. O que o mundo mais precisa é saber que o seu Deus é um Deus de amor e que esse Deus de amor pediu a guarda do sábado. Um dia, e esse é o meu chamado. Veja, todo cristão tem que ter um ministério e uma missão. Todo cristão tem que ter 2 coisas, ministério e missão. Ministério é o que a gente faz na igreja. Aí tem o ministério das crianças, tem o ministério de louvor, tem o ministério da pregação, tem o ministério da recepção. Se envolva com algum ministério na igreja, mas não viva só de ministério. Porque todo cristão tem que ter ministério e tem que ter também o quê? Missão. E missão é o que a gente faz fora da igreja. O que eu estou fazendo aqui agora não é minha missão, isso aqui é meu ministério pastoral. O que eu faço como minha missão é ter pessoas que semanalmente eu estudo a Bíblia com elas, porque eu gosto de ensinar. Então, o meu dom de ensinar eu uso para estudar a Bíblia com algumas pessoas que ainda não conhecem as verdades bíblicas. Então, tenha um ministério, mas também tenha uma
missão. E eu peço a Deus, Santo Deus, por favor, guia ao meu caminho alguém que necessite do teu amor na minha vida, para que eu ajude essa pessoa a conhecer. Essa é a oração que nunca falha. Eu desafio você a fazer essa oração e não ser respondida. Essa oração não falha. Senhor, guia ao meu caminho hoje alguém que necessita do teu amor, da tua bondade, da expressão do teu amor através de mim. Um dia, quando eu aprendi a fazer essa oração, há muito tempo, eu estava saindo, eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, estava saindo de casa para pregar numa quarta-feira numa igreja, e sempre que eu saía de casa, eu tinha que passar num sinal de trânsito, e lá tinha um pessoal que ficava jogando água no vidro para limpar e pedir dinheiro, e tinha uma pessoa lá, um jovem que me chamava muita atenção. Ele estava sempre muito alegre, ele estava sempre cantando, ele tinha uma espuma lá que ele fazia um coração assim no vidro do carro. Quando não tinha dinheiro, ele dizia assim: foi um prazer lavar o vidro de graça. Ele brincava. Estava sempre alegre. Quando eu estava saindo e parei no sinal, ele estava lá, eu estava atrás na fila no trânsito, e quando ele jogou água no vidro do carro de uma senhora, eu não ouvi o que ela falou, mas eu vi pelo rosto dela que ela estava sendo muito agressiva com ele. Ele baixou a cabeça, ficou envergonhado e saiu. O sinal abriu, fui embora. Quando eu voltei, parei de novo no sinal, eu vi ele sentado no meio-fio, cabisbaixo e fumando. Eu nunca tinha visto nem ele sentado, nem cabisbaixo, nem fumando. Quando o sinal abriu, eu saí. E o Espírito Santo me disse claramente: pare o carro e vá falar com ele. E eu tinha de manhã dito a Deus: Santo Deus, guia alguém que eu possa transmitir o teu amor hoje. E eu parei o carro e eu disse: Senhor, o Senhor sabe que eu sou tímido. Se o Senhor me der uma pessoa que eu conheço, mas eu não conheço, o que é que eu vou falar para ele? E eu lembrei que na mala do carro eu tinha livros da igreja e um DVD. E eu peguei um livro, peguei um DVD, anotei alguma coisa ali, fui lá, botei a mão no ombro dele, ele levantou e disse assim: olha, eu passei mais cedo aqui hoje e eu vi que uma senhora foi agressiva com você. Não baixa a cabeça. Deus ama você, Deus tem um plano para você, eu queria dar um presente aqui para você. Dei um abraço nele, ele encheu os olhos de lágrimas, ficou meio... E eu saí. Mas eu não saí do jeito que eu estava. Depois que você transmite o amor de Deus para alguém, você não é a mesma pessoa de antes. E quando eu estava subindo para o apartamento, aquela mesma voz que me fez parar o carro me disse: você vai ver esse jovem no céu. O livro custou R$1 e o DVD foi de graça. Mas não é o livro de R$1 e o DVD de graça. É o amor que alcança pessoas como nenhum argumento pode alcançar. Então Paulo está fazendo um convite para você essa noite. Paulo está dizendo assim: olha, Deus te deu dons. Você é de Cristo. Você o aceitou como seu Salvador. Mas será que você não é um pé que está tão parado que já está necrosando? Será que você não é uma mão na igreja que está tão parado? Será que o problema não é que você diz que o seu dom não tem valor? O que Paulo está convidando você a dizer hoje é: encha-se do amor de Deus, e Deus vai usar você para transmitir o amor de Deus. Pastor, quantas pessoas vão tomar a decisão? Pode ser que nenhuma, porque a grande questão não é o que a outra pessoa, o que vai acontecer na outra pessoa, é o que acontece em você. Quando eu dou estudos bíblicos, um dos estudos que eu mais gosto de dar é o da oração. E quando eu termino o estudo bíblico, eu não sei quem das pessoas que me ouvem dar o estudo bíblico vai começar a orar, mas eu sei o que eu sinto quando eu falo com a oração, da oração com tanta paixão. Eu me apaixono mais ainda pela oração. Cada vez que eu falo sobre a oração, mas eu me apaixono pela oração. Eu nem sei se as pessoas que me ouviram vão começar a orar, mas eu sei que a oração é reforçada em mim. Então, quando eu me encho do amor de Deus e transmito o amor de Deus, alguma coisa vai mudar em mim. E deveríamos todo dia acordar dizendo isso: Santo Deus, quem é a pessoa que o Senhor vai colocar no meu caminho hoje, para que eu possa transmitir o teu amor? E sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar, a trombeta vai soar, e nós vamos passar uma parte da eternidade ouvindo pessoas dizendo assim: você não lembra de mim, mas eu saí de casa naquele dia decidido a tirar minha vida, e você sorriu para mim. Você sorriu para mim.
Mas quando você sorriu para mim, não era o teu sorriso, era o sorriso de Deus. E eu senti Deus dizendo assim: olha, não tira a tua vida a esperança, porque para você foi só um sorriso, para mim não foi um sorriso, para mim foi a esperança de vida. Porque quando você usa os seus dons, para você é uma coisa, para quem recebe é outra. Quando você entrega uma cesta básica, para você é só uma cesta básica, mas não é só uma cesta básica para quem recebe. É mais do que comida, talvez é a esperança que ela estava desistindo. Um abraço é só um abraço para você, mas não para quem recebe. E quando Jesus voltar, nós vamos passar uma parte da eternidade, eu acho que vai ser uma parte muito bonita da eternidade, ouvindo histórias de pessoas que vão se aproximar e dizer assim: olha, eu peguei aquele livro que você me deu, mas não foi só o livro, foi a maneira como você me deu. Você me deu com tanto amor, com tanta bondade, que eu decidi ler e estou aqui hoje no céu. E você vai começar a andar pelo corredor, pelas ruas do céu, e você vai encontrar outra pessoa que vai dizer assim: olha, um dia você foi lá no supermercado que eu trabalhava, eu era caixa do supermercado, e eu estava num dia tão difícil, as pessoas tinham sido tão agressivas comigo, você foi tão bondosa, você falou de maneira tão simpática comigo, que eu comecei a observar você, e eu comecei a descobrir algumas coisas, e hoje eu estou aqui. E uma parte bonita da eternidade vai ser ouvindo histórias de como Deus usou os nossos dons e o nosso amor que Ele colocou em nós para que outras pessoas estivessem no céu. Vamos orar? Querido Pai, talvez essa noite alguém que está aqui ou em casa esteja vivendo um momento espiritualmente frio e não sabe o que fazer. Até tem orado, até tem lido a Bíblia, tem ido à igreja, talvez até tenha uma função na igreja, mas se sente frio espiritualmente. Que a palavra de Deus essa noite tenha trazido resposta e esperança para essa pessoa, e ela possa entender: o que falta é se envolver com a causa de Deus. E a maior parte da causa de Deus não está nas paredes da igreja, está lá fora, em pessoas que precisam do amor na vida de um cristão, pessoas que possam usar os seus dons espirituais para transmitir a verdade, o amor e a bondade de Deus. E eu tenho certeza absoluta, por experiência própria, que quando uma pessoa tem comunhão regular com Deus e se envolve com a causa de Deus, ela vai ter uma vida espiritual sólida. Mas quando uma pessoa tem apenas comunhão, mas ela não tem uma vida ativa de serviço e de missão, ela vai começar a cansar da comunhão, ela vai começar como que a enjoar da comida espiritual. Então ajuda-nos, como a música disse: desperta-nos, Senhor. O Senhor está voltando e nós almejamos o teu retorno, mas há milhares de pessoas que não sabem disso, há milhares de pessoas que estão no desespero, na angústia, e é por falta de um cristão que se aproxime e possa levar a luz do céu para a vida dela. Usa-nos, Santo Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.